Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo de uma série de estudos que eu tenho trazido aqui no meu canal toda semana, chamado Apocalipse para Leigos. Um conteúdo diferenciado, onde toda semana nós estudamos capítulo a capítulo acerca das profecias escritas do livro do Apocalipse. Deixando sempre claro que o meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel, né? Eu falo de vários assuntos aqui no meu canal, mas nos finais de semana eu tenho deixado separado para a gente fazer um estudo acerca das profecias. Uma vez, já como cristão, creio que os sinais estão acontecendo e que a volta de Jesus está próxima e nós, cristãos, como servos do Senhor, temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. E também deixando claro que esse estudo é debaixo de uma vertente pré-milenista, ou seja, existem várias vertentes escatológicas, várias linhas de pensamentos, teorias acerca das profecias, acerca do Apocalipse. E eu escolhi uma, a vertente pré-milenista, para que nós venhamos a ter um foco, até porque seria até confuso estudar todas essas vertentes, né, em uma única série. Tanto é que eu tenho até pensado em fazer um segundo canal só para estudarmos profecias e Apocalipse, né? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao estudo de hoje. Mas antes, pedindo para você deixar o seu like, o seu compartilhamento, o seu merecer, o seu comentário, pedindo para você se inscrever no canal, ajudando esse canal a ter um pouco mais de relevância. Então, sem mais delongas, vamos dar prosseguimento ao estudo que começamos semana passada acerca do capítulo 12, né, que fala da mulher e do dragão. Semana passada nós falamos acerca da mulher vestida de sol, com a lua debaixo do céu, debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Né? Existem várias vertentes acerca de quem seria essa mulher. Os católicos pensam que seria uma representação de Maria ao dar a luz ao menino Jesus. Outras pensam que é a igreja dos últimos dias. Semana passada, debaixo da vertente que eu tenho trazido, eu expliquei que essa mulher seria Israel durante a grande tribulação. Uma vez que, da vertente pré-milenista, nós acreditamos que a igreja já terá sido arrebatada e que a salvação durante a grande tribulação seria apenas para os judeus que precisam reconhecer que Jesus, aquele que foi crucificado da cruz, é o Messias prometido por Deus. Então hoje nós vamos entrar em matéria nova. Né? Vamos falar hoje acerca do dragão, que está escrito lá em Apocalipse 12, a partir do versículo 3, que diz assim: E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Só até aí, né? Bem, o interessante dessa passagem é que João, ele diz: viu-se outro sinal do céu. Um detalhe que eu não contei no último vídeo, mas agora conto agora, é que tanto no caso da mulher quanto no caso do dragão, João, ele fala que ele viu sinais, né? E não diz que eu vi o sinal de ele diz, viu-se o sinal, dando a entender que mais alguém está vendo esses sinais. E o sinal é acerca de um dragão vermelho, não é? Que tinha 7 cabeças, 10 chifres e tudo mais. Quando você for ver lá o capítulo, o versículo, tá, o versículo 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás. Nesse versículo deixa claro quem esse dragão representa.
A palavra dragão, no grego, drakon, ela significa serpente, crocodilo ou leviatã. E na Bíblia deixa claro que esse dragão não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Satanás. Satanás, que como eu já expliquei em outros vídeos, ele não passa de um macaco de imitação. Satanás nunca criou nada. A única coisa que ele criou é a mentira, na qual ele é pai. Ele é pai na mentira. E eu falo que Satanás ele é um macaco de imitação porque tudo que ele quer é imitar a Deus, ser semelhante a Deus. Tanto é que existe aquele versículo, né? Entendeu? Subirei até subirei acima das estrelas do céu, acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser semelhante a Deus. E quando a gente for estudar acerca do anticristo, eu e o meu amigo Tomás estamos até tentando fazer um vídeo especial só para falar do anticristo e das ideologias que ele pode usar contra o povo de Deus. O Satanás, junto com o anticristo e o falso profeta, ele terá a intenção de criar uma trindade satânica, imitando a Deus, que possui uma trindade santa. A trindade que é formada por Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás irá imitar, fazendo o dragão, a besta no mar, que é o anticristo, e a besta na terra, que é o falso profeta. Agora, olha só as características desse dragão. Diz que ele tem 7 cabeças, entendeu? Vamos lá, peraí. Só para eu não poder, só para eu não me... tá? Ele era um dragão vermelho. Vermelho, vamos lembrar que o vermelho ele simboliza sangue, mostrando o desejo de Satanás de matança. Vamos lembrar que Jesus disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Que ele é assassino e assassino desde o início. Ele é vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. Uma coisa que eu deixei bem claro no início desse estudo é que existe uma certa discussão do qual seria o significado do 7. Alguns dizem que o 7 é o número de perfeição. Eu discordo. Porque Satanás, porque Deus usa esse número, mas Satanás também usa. E Satanás, ele não é perfeito. Aliás, Satanás, quando foi criado, ele foi criado para ser um exemplo da perfeição, mas não para ser a perfeição. Digamos que Deus criou Satanás para que as pessoas vendo Satanás pudessem ter uma referência do próprio Deus, já que perfeito mesmo só Deus. Então por isso que eu nunca acredito que o 7 seja número de perfeição, porém número de plenitude ou totalidade. Quando se fala que tem o número 7, ter 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, 70 semanas, 7 dias da criação. Estamos falando de um número de plenitude. Quando fala que Satanás tem 7 cabeças, significa que ele veio com a plenitude de toda a sua astúcia, de toda a sua inteligência, de todo o seu conhecimento e sabedoria das trevas. Conhecimento esse que Satanás quer usar contra o povo de Deus, uma vez que ele está perseguindo a mulher que representa o povo de Deus. E Satanás ele tem 10 chifres. O chifre significa força. Né? Dizendo que ele tem 10 chifres significa que ele vem com toda a força. Ou seja, tem 7 cabeças, 10 chifres, toda a força e todo o conhecimento do inferno contra aqueles que amam a Deus. E ainda fala que ele tem 7 coroas, mostrando que Satanás ele é o rei das trevas. Ou seja, desse versículo deixa bem claro quem o dragão representa, não é? E ainda diz, e sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Quando fala que a sua cauda tem um terço das estrelas do céu, não estamos falando de estrelas do sentido estrelas que a gente vê à noite. As estrelas da Bíblia muitas vezes são representadas por anjos. Né? Quando fala de estrela, por exemplo, quando eu falei acerca
de uma das trombetas, falou: "Ai, viu uma estrela vindo do céu como a chave do abismo." Não estava falando de uma estrela, estava falando de um anjo que tinha a chave do abismo. Tudo é de conhecimento teológico que Satanás ele criou uma rebelião do céu. Ele, como eu disse, ele criou a mentira, né, e enganou um terço dos anjos para se rebelar contra Deus, e houve uma batalha do céu, não é? Batalha essa que é representada nesse capítulo 12. Né? O capítulo 12 é como se fosse uma alegoria da luta de Satanás contra o povo de Deus. Né? Vamos lembrar que na Bíblia, várias vezes Deus usa essas alegorias, essas representações, digamos assim, né? Por exemplo, quando Deus queria falar acerca da infidelidade do povo de Israel, que várias vezes o abandonava para seguir outros deuses, Deus comparava Israel, por exemplo, com uma mulher adúltera. Né? Quando Deus falava com Moisés, assim, que queria tirar Israel do Egito, Deus comparava Israel com o seu filho, seu primogênito. Né? Aqui, o dragão representando Satanás, que corre atrás da mulher representando o povo de Deus, significa perseguição de Satanás contra o povo de Deus desde o início. Então, digamos que Deus está indo desde antes do início da criação para poder, assim, digamos, contar as origens deste mal que tanto persegue o povo de Deus. Então, quando fala de um terço dos anjos, das estrelas, que é arrastada pela cauda e que é lançada na terra, fala justamente da rebelião de Satanás. E houve batalha do céu. Miguel, entendeu? E seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou dos céus. E o apóstolo Paulo, acho que foi Paulo mesmo que falou acerca dos demônios que abandonaram sua habitação. Ou seja, por eles terem perdido a batalha, eles não tinham mais direito de estarem no céu. Não é? E quem lutava era Miguel. Miguel, que é o general do exército de Israel. Uma coisa interessante, deixa eu só ver se eu acho aqui. O interessante aqui é que da mitologia judaica, digamos assim, né, da cultura judaica, falam de 7 arcanjos. Né? A Bíblia só fala de um, que é Miguel, né, cujo nome significa o primeiro entre os anjos. Mas na cultura judaica falam de 7 anjos que defendem a nação de Israel. E esses anjos são Gabriel, entendeu? Aquele que levou a mensagem a Maria, Miguel, general do exército de Israel, Remuel, Raquel, Rafael, Saracael e Uriel. Eu acho que você já deve ter visto esses nomes em alguma série tipo Sobrenatural, ou um filme que eu já vi alguma vez chamado Anjos, acho que era Anjos das Noites, né, que pegou. No entanto, na mitologia judaica, fala sobre esses 7 anjos que defendem a nação de Israel, o que fortalece a teoria que a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas seria a nação judaica, já que eles estariam defendendo o povo de Israel. E assim, mas dessa parte está representando aquela batalha do início dos tempos, aonde Satanás perdeu a batalha para Miguel e foi lançado junto com seus anjos na terra. E o interessante é que você olha assim, né? Que, olha só, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada esta a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante do nosso Deus o acusavam de dia e de noite. Ou seja, aqui é um louvor a Deus, e um grito de vitória, porque Satanás ele foi expulso do céu e caiu sobre a terra. E muitos dizem que esse evento aconteceu
enquanto a terra ainda estava sendo formada, né? Então, e eles venceram, mas, tá. Uhum. E aqui ele diz o seguinte, e agora é chegada a salvação e a força do nosso reino, do nosso Deus e o poder de Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, do qual diante do nosso Deus os acusavam dia e noite. E aqui está fazendo uma referência a Cristo, que venceu Satanás. E o povo de Deus, e diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida e morte. Aqui já está falando do povo de Deus, tanto uma referência tanto aos cristãos, como também ao povo de Israel, que precisa reconhecer Jesus como Messias. Satanás foi lançado no mundo, ele está no mundo agora. Ele veio para matar, roubar e destruir. E tudo o que ele quer é destruir o povo de Deus. E o único meio, e Satanás é um ser espiritual, não tem como vencer Satanás com armas mortais. O único jeito de vencer Satanás é através do sangue derramado do Cordeiro da cruz do Calvário e da palavra de Deus, que é a Bíblia, que nos dá tudo o que precisamos para combater o bom combate, como diria Paulo. E aqui diz o seguinte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ou seja, essa alegria pela vitória contra o diabo. Mas aqui tem um ai. Ai dos que habitam da terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, e sabendo que já tem pouco tempo, não é? Satanás, ele sabe que já está derrotado. Satanás não tem nenhuma esperança de vencer a Deus. Tudo que ele quer é levar o máximo de pessoas consigo para o inferno. E por isso que aqui, o próximo versículo diz, e quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher, o povo de Deus, né? Segundo essa teoria, o povo judeu durante a grande tribulação, que dera à luz a um varão, não é? E foram dadas à mulher duas asas e grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que o aguardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui já deixa bem claro. Como Satanás não conseguiu conquistar o céu, ele voltou os seus olhos para a terra. Já que eu não vou conquistar, já que eu não posso ir para o céu, ele falou, tudo bem, Deus, fique com os céus. Eu vou reinar na terra. Isso que Satanás está dizendo. E é isso que ele tem feito desde então. No entanto, como eu expliquei no vídeo da semana passada, como a igreja já terá sido arrebatada e no período da grande tribulação a mulher representa o povo de Deus, entendeu? O povo de Israel, Satanás começará uma grande perseguição aos judeus, principalmente na segunda metade da grande tribulação, de 3 anos e meio. Tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias, né? Que é 3 anos e meio. Eu expliquei isso no último vídeo. Satanás fará de tudo para destruir os remanescentes do povo de Deus. Quando a gente fala de remanescentes, é porque nós sabemos que ao longo da história do povo de Deus, tanto por parte de Israel do Antigo Testamento, quanto por parte da igreja do Novo, nós sabemos que o povo de Deus várias vezes se corrompeu, várias vezes se desviou, né? Essa semana, por exemplo, nós ficamos sabendo do caso da pastora Flor de Lis, né? Que foi presa por matar o marido, que também era seu filho e também foi namorado da sua irmã, não é? E no caso, como o padre Robson, que está sendo investigado por desvios de dinheiro. E parece que está tendo outro pastor. Ou seja, não importa se é católico ou evangélico. Essa semana nós sempre ouvimos falar de casos de pastores envolvidos com desvio de dinheiro, padres pedófilos, né, arcebispos
envolvidos com corrupção, sempre ouvimos falar disso. E não é mesmo que não sejam grandes líderes, quantas vezes nós ouvimos pessoas dentro da igreja se desviando, tendo pequenos pecados, pessoas que vão perder a salvação unicamente porque não estão vigiando, coisa que Jesus mandou fazer. Porém, ao longo de toda a história do povo de Israel, Deus sempre mantém um remanescente. Como o caso, por exemplo, da época de Elias, quando Elias disse a Deus que ele havia feito tudo o que Deus fazia, mas agora estava só, dizendo: ó Senhor, fui fiel e zeloso contigo, mas derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas, estou só. Deus falou: Elias, guardeis, era 5.000 ou 7.000, sempre me foge esses números na hora da cabeça. Guardei 5.000 homens que não se prostraram diante de Baal e não beijaram os seus pés. É 5 ou 7 mil, acho que é 5.000, cara. Se eu tiver errado, por favor, comente aqui. Tem hora que dá um branco na cabeça, velho. Mas ali deixamos claro que aquilo lá era um remanescente de Deus da época de Jezebel e Acabe. Hoje, nós temos os remanescentes durante o tempo da graça, que são aqueles que louvam a Deus e continuam servindo o bom combate. Na época de Jesus João Batista, os remanescentes seriam Simeão, que profetizou a vinda do Messias, Ana, que viu Jesus, João Batista, né? Maria, a mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista. Durante a grande tribulação, os remanescentes serão os 144.000 selados, mais aqueles que terão sido convertidos durante o ministério das duas testemunhas. No entanto, Satanás continuará perseguindo, lançará o rio que representa essa perseguição, mas Deus protegerá o seu povo. E por essa razão, Satanás vai passar mais uma estratégia, que será o anticristo. Mas isso nós vamos falar semana que vem. E eu e meu amigo Tomás estamos tentando fazer um vídeo especial só para falar acerca do anticristo, não é? Esse homem, essa figura que aparecerá durante os últimos dias e há de governar as nações durante a grande tribulação e será uma pedra do sapato do povo de Deus. Mas que no final Jesus os destruirá com o sopro de sua boca. Bem, queria ter postado esse vídeo ontem, mas infelizmente ontem deu tudo errado, né? Geralmente eu posto esse vídeo aqui do sábado, mas graças a Deus temos o domingo, que é o dia do Senhor. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando você desses dias de hoje. Até, tchau e Shalom.